Gente, a gente está hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte, professor Matheus, com a vereadora Marcela Trópia. Ela é secretária-geral da mesa aqui na Câmara de Belo Horizonte. Ela é membro de comissão, ela vai falar sobre isso tudo. Já foi vice-líder de bancada, para vocês já verem que no regimento tem muitas diferenças de regimento de Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Belo Horizonte. E ela vai explicar um pouco para a gente do trabalho que ela faz. Primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: secretária-geral da mesa, membro de comissão, relatora de comissão especial, CPI, tanto trabalho em 10 dias úteis, porque tem gente que fala assim, a Câmara trabalha 10 dias úteis e depois não faz mais nada. E como é que é, vereadora? Não, na verdade, a gente tem os 10 primeiros dias úteis, eles são marcos só para as reuniões plenárias. Então, todo dia, às 3 horas da tarde, nos 10 primeiros dias úteis, a gente se reúne para as votações de plenário. Todas as outras atividades da Câmara, reunião de comissão, de CPI, das comissões especiais, a realização das audiências públicas, tudo isso pode acontecer nos demais horários. É mais uma forma de organizar as votações, para o gabinete se organizar para estudar os projetos, para também o colégio de líderes ter previsibilidade ali de quando que cada dia, qual projeto vai ser votado em cada dia, e depois os vereadores terem mais liberdade para irem para os bairros, para as regiões e ficarem mais perto da população, que é a nossa principal função. Representar e fiscalizar as políticas públicas, né? Eu estava vendo que você é vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Isso. E também das mulheres. Isso. Pode acumular? Como é que é? A única comissão que permite que a gente acumule duas comissões, né, é a Comissão de Mulheres. Então, hoje são 8 comissões permanentes na casa, desde o início, que é a Legislação e Justiça, passando por Administração Pública, Finanças e Orçamento, depois as temáticas que a gente fala, que é de Educação, Saúde, Transporte e Indústria, Meio Ambiente e Direitos Humanos. São 8 comissões, 5 membros, 40 vereadores, o presidente não faz parte de nenhuma comissão. Então, eu posso acumular por ser uma pessoa indicada pela minha bancada para compor a Comissão de Mulheres, mas no primeiro biênio eu não participava. Então, eu só tinha uma comissão que eu era membro efetivo e outra que eu era suplente. Isso, e aí é por isso que também você pode acumular com vice-líder de bancada. Sim. E cargos da mesa para ter representação, né? Todos os Pra caber partidos todo mundo, representarem todas as comissões. Isso. E como é que é o colégio de líderes aqui, a atuação? Tem muito poder? Porque, por exemplo, na Assembleia o colégio de líderes é muito atuante. Uhum. O líder do governo tem voz, não vota. Na Câmara dos Deputados, no Senado também, com muita força. Mas tem gente que fala assim, mas não vota, não tem poder. Mas às vezes tem muito mais do que aquele voto, né? Tem muito mais persuasão. E aqui na Câmara, Colégio de Líderes, como que funciona? O Colégio de Líderes está previsto no nosso regimento. Antigamente, antes de eu entrar aqui na casa, ele não era um instrumento muito usado. Então, passavam-se meses sem ter nenhuma reunião do Colégio de Líderes. Basicamente, o presidente, a mesa, o vice, ali no máximo, determinavam os projetos que iam para a pauta. Desde quando eu entrei aqui na Câmara, os 2 últimos presidentes, eles passaram a fazer reuniões mensais do Colégio de Líderes e eles são... essas são reuniões em que os líderes de governo e os líderes de bancada e bloco podem trazer projetos dos seus liderados para a mesa, né? Então, eles são apresentados, é claro que o presidente ainda tem a prerrogativa de pautar ou não, mas em geral, projetos que são trazidos para o Colégio de Líderes que estão conclusos para ir a plenário são acatados pelo presidente para irem para a votação final. Bancada que faz parte de bloco, ela tem suas funções extintas. Isso. E quantos vereadores fazem parte? A partir de quantos vereadores formam uma bancada? Com 2 vereadores aqui, a gente já tem uma bancada de um partido. E o bloco, ele pode ter a composição de várias bancadas, vários vereadores de um partido só, aí vai depender da composição que for criada aqui politicamente. E tem a figura do líder da maioria, que é o líder que tem maior número, o colegiado que tem o maior número de parlamentares, ou o líder da minoria em relação ao governo. Não, aqui a gente só tem o líder do governo, os líderes de bloco, líderes de bancada. Líder de maioria, líder da oposição não existem e também não existem as frentes parlamentares. E votação, como é que é? Votação, existe voto secreto aqui
na Câmara? Não, na Câmara a gente tem, a votação ela é sempre no painel, na maioria dos casos, então para projetos de lei, para projetos de resolução, ou então para propostas de emenda à lei orgânica, todas as votações são abertas em plenário e elas são hoje nominais. A gente costumava ter uma votação simbólica, que é levantar, quem se levanta discorda, quem permanece como está concorda, mas ela foi extinta. Então, hoje, para todas as proposições de legislatura, a gente tem o voto no painel. A única coisa que ainda é simbólica são os requerimentos de plenário, que aí são pedidos de informação, mudanças da ordem de apreciação dos projetos. Incidentais, né? Mudança da ordem do dia, alteração da ordem do dia. Para mudar a ordem da apreciação dos projetos, ou então... Esses requerimentos que vão para o plenário são os simbólicos, mas existem ainda os requerimentos, por exemplo, de destaque de votações e de preferência de apreciação de emendas, por exemplo, que esses são de deferimento ou indeferimento do presidente. Uhum. Então ele defere, o vereador pode recorrer e aí joga para o plenário a decisão, mas se ele deferir e ninguém falar nada, segue o jogo como se estivesse aprovado. Tem os quórums diferentes para projeto de emenda à lei orgânica, apelo, né? São 20... a maioria simples são 21 vereadores, são 41 vereadores, inclusive mudou, né? Eram 43 vereadores, agora são 41. Por quê? Na verdade eram 41. Ano passado foi apresentada, votada e aprovada uma PEL que elevava o número para 43, porque a expectativa do censo era que a gente atingiria a população correspondente à Constituição para ter 43 vereadores. Quando saiu o resultado de fato da pesquisa, a gente teve uma frustração do número de pessoas na cidade. Então a gente voltou atrás, apresentou outra PEL e aí a gente retroagiu aos 41. Então continua como sempre esteve. Nos últimos 10, né? Nas últimas 10 legislaturas eram 41 vereadores. E aí tem algumas diferenças. Aqui na Câmara vai muito mais pelo tema e complexidade do projeto para determinar em quantas comissões vai passar e qual que é o quórum. Então... pode ser de maioria simples, 20 mais 1, ou pode ser maioria dos presentes, então isso vai depender de quantos vereadores marcaram presença, ou então 2/3, que aí são 28 vereadores, e em alguns casos, para derrubada de vetos, são 25 também. Derrubada de vetos do prefeito. E vale dizer que o número das comissões é importante, porque tem projeto que hoje, projeto de resolução, por exemplo, é criada uma comissão específica para ele tramitar, depois que essa comissão delibera, ele vem direto para o plenário. Então, ele não tramita em todas as comissões temáticas como era anteriormente, para garantir mais agilidade para os vereadores sustarem um decreto do prefeito, por exemplo. E existe também a importância das comissões, por quê? Porque um projeto hoje ele pode morrer por um parecer de inconstitucionalidade na Comissão de Legislação e Justiça, ou se ele tiver parecer negativo em todas as comissões que ele passar, ou na maioria delas. E aí ele é arquivado automaticamente. Então, pode ser uma estratégia dos parlamentares para evitar o plenário de projetos que não são desejados de ir para o plenário. Essa atividade legislativa foi bem assim, abordada pela vereadora. E o papel fiscalizador assim, que a Câmara tem em relação ao Poder Executivo Municipal? Como é que a atividade é desenvolvida? A gente tem a possibilidade de fazer pedidos de informação temáticos direto nas comissões. Então, todos os vereadores podem apresentar pedidos de informação em todas as comissões. Esses pedidos têm um prazo para serem respondidos pelo Executivo, nem sempre é cumprido esse prazo, mas existe esse regramento. A gente pode fazer audiências públicas, que é um instrumento, como todo mundo já conhece, com o convite ou a convocação de membros do poder público. Existe também uma modalidade de seminários. Na prática, eu não sei muito bem a diferença, mas eles são um pouco mais... técnicos. Institucionais, então você quer trazer mais pesquisadores, fazer um seminário aqui sobre um tema que às vezes é de política pública, mas sem necessariamente uma arguição ali do gestor, né, da pasta. E você também tem a possibilidade de fazer visitas técnicas, que é de longe o instrumento mais usado aqui na Câmara, porque os agentes públicos são quase que obrigados a ir, né, é de bom tom que eles acompanham a visita técnica. E dali da visita técnica saem vários compromissos, encaminhamentos, porque é o vereador de fato vendo a realidade ali da demanda que ele recebeu muitas vezes por WhatsApp ou de um munícipe que o elegeu. Como é local, né, então acaba sendo uma ferramenta bastante estratégica de fiscalização, né, que é uma
função Sim. típica do Poder Legislativo, importantíssima, além de fazer leis. Sim, fundamental. É a mais usada de longe. E a CPI, né, que também é um papel assim, fiscalizador, mas de uma complexidade, vamos dizer assim, para casos especiais. O que a vereadora pode nos falar sobre a CPI? As CPIs aqui precisam de 14 assinaturas para serem abertas. Elas têm a duração de no máximo 120 dias e tem que ter um tema e um objeto muito específico. Acho que isso é padrão em todas as casas, né? Têm sido muito usadas, especialmente com a mudança do perfil dos vereadores da última legislatura. A gente teve uma renovação grande na Câmara, foram 24 vereadores novos, né, que entraram com uma postura um pouco mais ideológica, de fiscalização de políticas públicas e menos talvez apegadas a uma localização, a uma pauta muito específica. Então, a CPI serviu como uma luva para esses vereadores poderem atuar, às vezes complementando o trabalho que é feito numa comissão temática. E a gente também tem as comissões especiais de estudo, que são comissões criadas com data até para terminar, muitas vezes, que é para um assunto pontual que não cabe numa comissão permanente. Quando cabe numa comissão permanente, a consultoria costuma orientar os vereadores a fazerem um grupo de trabalho dentro de uma comissão que já existe. Então, dentro da minha comissão foi criado um grupo de trabalho do Carnaval, que tem tudo a ver com cultura, lazer, turismo da cidade. Mas a gente teve uma outra comissão que foi a do Código de Posturas, que hoje eu sou a presidente, que não tinha muito a ver, poderia estar lá no meio ambiente, porque tem política urbana, mas poderia também estar na de desenvolvimento econômico, que impacta diretamente a atividade econômica da cidade. Aí, para não ter essa bola dividida, é criada uma comissão específica. Ótimo. E como é que tramita projetos de resolução? Por exemplo, para alterar o regimento interno da Câmara, é iniciativa privativa da mesa apresentar o projeto de resolução. Algum ato, né, que o prefeito exorbite o poder administrativo regulamentar, né? É um projeto de resolução, esse já não é de iniciativa privativa da mesa, mas tramita diferente. Como é que é isso, essa tramitação? Ela passa por todas as comissões? Na verdade, a apresentação de projetos que alterem o regimento não necessariamente precisa ser de origem da mesa. Com um número determinado de assinaturas, que são 14, se não me engano, você já consegue apresentar. Então, há vereadores que apresentam proposta com 26 assinaturas para uma mudança do regimento. E aí é distribuído um relator da mesa, quando acontece um assunto que é privativo da casa. No caso dos decretos, o projeto de resolução tem que ter 14 assinaturas da mesma forma. É criada uma comissão específica com membros indicados pelos líderes para a composição, e o presidente pode seguir ou não essa indicação. Desse parecer, aprovado ou não, vem para o plenário. Então, o parecer ele não é terminativo. Se a comissão se reunir e der um parecer pela rejeição do projeto de resolução, ele vem a plenário da mesma forma. E a gente tem, deixa eu ver se tem outro projeto de resolução, de iniciativa da mesa para, por exemplo, abrir um concurso, né, para dar aumento de servidores. E aí são 6 membros, pelo menos 5 assinaturas para apresentação, pelo menos 4 assinaturas para apresentação desse projeto. Aí a mesa apresenta, ela dá o parecer e vai a plenário. Isso, dentro dos 6 membros da mesa, quando é esse projeto de iniciativa da mesa, dentro da própria mesa é distribuído um relator, e aí que não faz muito sentido, porque se ele já assinou como proponente, provavelmente o parecer vai ser pela aprovação e depois ele vem a plenário. Ótimo. E não tem prazo, tá? Esses projetos de iniciativa da mesa não tem um prazo que o relator precisa emitir o parecer. Enquanto o plenário está funcionando, pode acontecer comissão? Reunião de comissão? Não pode até acontecer audiência pública que está transcorrendo, mas você não pode ter deliberação de itens da pauta da comissão enquanto o plenário está acontecendo. Aí você pode suspender e voltar depois para terminar aquela votação e tudo, que em geral, o que a gente faz? A audiência pública é o segundo item da pauta. A gente puxa os requerimentos, delibera os requerimentos para ficar livre e depois faz a audiência, porque se ela embolar no plenário, não tem problema, o vereador ele não perde a presença, inclusive é só ele justificar que estava numa audiência pública. Se você não deliberar e a audiência gastar o tempo quase todo da comissão, você não pode terminar a reunião sem deliberar. Então você tem que superar a pauta e aí isso fica prendendo às vezes os vereadores. E tem uma outra coisa também, os projetos, quando tem que receber um parecer das comissões, eles têm prazo determinado. Então eles passam pela comissão
sem depender do presidente. Isso eu acho que é um pouco diferente na Assembleia. É. Então, o presidente ele faz a pauta. Aqui, a pauta vem praticamente pronta pela consultoria. Ela recolhe os requerimentos que foram apresentados até o dia anterior, até 4 horas, até a hora que fecha o protocolo, faz a pauta com requerimentos, pedindo informação, etc. E os projetos, se já estão vencendo o prazo, eles são comunicados na reunião que, por exemplo, passaram sem parecer. E aí passam sem parecer para a próxima comissão ou para o plenário. Olha, Isso é diferente. A Marcela conhece bem o processo legislativo estadual também, porque ela foi assessora, coordenadora da campanha de um deputado estadual, o deputado Guilherme da Cunha, então ela conhece, eu conheci ela na Assembleia. Então o presidente ele tem pouquíssimos poderes de controle da pauta, por exemplo, que é muito diferente Na Assembleia. Na Assembleia. Entendi. Aqui é muito, a casa tem um ritmo próprio, é muito difícil do presidente de comissão segurar projetos. Ele pode baixar em diligência, que é pedir para o executivo se manifestar, ele pode pedir uma dilação de prazo, mas mesmo assim, quando essa dilação acaba, esse projeto vai seguir, independente do presidente querer ou não. Entendi. E Então, o requerimento, a perda do prazo do 140 do regimento da Assembleia, já não há. A perda do prazo ela é declarada automaticamente e vai para a comissão temática seguinte. Ou pro plenário. E uma vez também designado um relator, eu não sei se na Assembleia pode, mas aqui você não pode trocar. E o prazo é de até 48 horas para indicar um relator. Então também não tem aquela coisa de estocar projeto, não designar relator por prazo, não contar. completamente diferente. Totalmente diferente. E vocês trabalham, o plenário funciona nos 10 primeiros dias úteis, mas as comissões elas podem funcionar inclusive remotamente nos outros dias. Sim, elas acontecem semanalmente, uma vez por semana. As especiais podem ter a rotina que quiserem, 2 vezes por semana, uma vez, 15 em 15 dias, uma vez por mês. E elas acontecem, tudo na casa funciona remotamente. O plenário pode acontecer remotamente, as comissões podem acontecer remotamente. Os servidores da casa possuem um regime de trabalho remoto também, os efetivos, óbvio, os terceirizados não. E agora a gente tem o nosso próprio Sileges, que é um sistema todo informatizado para protocolo de moções, de indicações, requerimentos, projetos de lei, resolução, etc. Não sei se ele está tão completinho como o da Assembleia, com os trechos, né, pré-determinados, mas já é uma facilidade a mais para a gente enriquecer o trabalho remoto. Gente, a gente ficaria a tarde inteira aqui falando de processo legislativo e poder legislativo com a vereadora Marcela, mas a gente vai liberá-la, porque ela tem que ir para o plenário, vou liberar ela tem que ir para o plenário, mas a gente agradece muitíssimo por receber a gente, falar um pouco da Câmara. Obrigada. E adoramos a visita. Obrigada, gente. Boa sorte para quem está aí prestando concurso. Quem sabe eu vejo vocês aqui ano que vem.